Vem cá, Jorginho, vem. Vem cá, Jorginho. Vem aqui. Você quer sair? Você não vai nada, mas eu gosto de você. Você vai sair. Ai, Jorge! Meu Deus! Nino! Ai. Oi, gente! Tava rolando uma treta entre eu e Jorginho, meu filho, aqui. Dá essa hora, começa a querer sair. Começa a querer o quê? Ir pra rua. Por quê? Bicho danado, safado. Vamos lá, minha gente! Meu Deus! Tô animada pra essa live, hein? Jorge não é mole não, ô Vivia. Jorge não é mole não. Tava aqui, ainda saiu derrubando tudo minhas coisas, bravo, porque demorei a abrir a porta pra ele fugir. Nelson, obrigada, minha biblioteca. Muito sacrifício tem aqui, muito dinheiro também. Muito dinheiro. Cortar pra cá, cortar pra cá. Essa é a live mais esperada do mês, meus amores. Mentira, né? Vocês gostam de todas as lives que eu faço, vai. Parem de ser falsos e cínicos. Não mintam pra mim. Vocês gostam de todas as lives que eu faço, sim. Dá um coraçãozinho aí pra mim, se você concorda. Hoje, a gente vai fazer a nossa live que presenteia você, que presenteia-te com presentes dados por quem? Pela El Shaddai, a livraria mais maravilhosa desse país, que patrocina uma vez por mês esse encontro. Hoje e toda a última quinta, viu, gente? Anota aí no seu planner, no seu calendário. Toda a última quinta-feira do mês, às 21 horas, eu e o Luiz do canal de Books fazemos essa live aqui. Dea, você não me vê porque você sumiu. É verdade, Dea, eu tô um pouco... Por causa da escola, por causa da comunidade de reformadoras, eu tô tão focada nessas meninas, eu tô tão focada nas aulas, nos encontros, que eu não tô conseguindo produzir muito conteúdo aqui pro Instagram. Só os conteúdos informativos mesmo, que eu preciso contar pra vocês o que vocês têm de conteúdo. E eu tô fazendo vídeo, muito vídeo também, né? Então eu dei uma reduzida no post escrito, até porque o Instagram não entrega mesmo, né? O Instagram não entrega mesmo vídeos, post escrito, mas tá boicotando a gente que gosta de um papel e uma caneta? Tá. Então a gente tá tendo que fazer mais videozinho pra ver se a gente alcança pelo menos os nossos seguidores, né? Porque eles não estão entregando pra ninguém nosso conteúdo. E vamos reclamar com quem? Com o Supremo Tribunal Federal? Não. Então a gente vai dando conta do que tem, não é? Bom... Deixa eu ver se o Luiz já tá aí. Manteiga de cacau. Um vício que eu tenho. Uso, no mínimo, 4 dessas por mês. Uma por semana. Tenho uma no meu quarto, no meu escritório, na minha bolsa, em todo lugar. Deixa eu ver se o canal de Books já tá aqui. Cadê o Luiz? Luiz! De novo, olha lá. Ó. Porque tu não mudou a configuração, né? Já te falei pra mudar a configuração da câmera inicial e você não foi ver. E aí, tudo jóia? Tudo bem, e você, como é que tá? Ah, tamo aí na atividade. Tudo bem, graças a Deus. Tava com saudade já, hein, Luiz? É vida. Demora, né? Demora muito. Bom, a gente vai fazer hoje uma live de comentário desse comentário bíblico aqui, um livro maravilhoso da Vida Nova, uma série de comentários positivos. A gente já falou, inclusive, um sobre Tiago aqui, Tiago, Judas e 1 e 2 Pedro. A gente já teve um encontro desse aqui, Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas, e hoje, para inaugurar o mês da Reforma Protestante, a gente vai falar, claro, não podia ser diferente do livro de Romanos, o livro que divide a igreja em arminianos e calvinistas. Ai, Senhor, misericórdia. Mas, Romanos. Então, a gente está inaugurando hoje o mês da Reforma Protestante aqui nesse canal.
que vai ser o mês da reforma? Agora, no dia 1º, às 8 da manhã, eu vou trazer um luterano para a gente pensar nas contribuições de Lutero para a reforma protestante. Daí, na segunda-feira, eu vou trazer o André, que vai falar conosco, o pastor André, que vai falar conosco sobre a reforma protestante e a vida cristã. Afinal de contas, o que a reforma protestante fez por nós e o que ela faz por nós, se é que faz, qual é a diferença dela na nossa vida hoje. Daí, no outro sábado, eu vou trazer o Francisco Tourinho, que é um dos maiores especialistas em Calvino do nosso país, e ele vai falar sobre Calvino e a Reforma Protestante. Na segunda-feira seguinte, dia 10, a gente vai trazer o pastor André de novo para continuar pensando reforma e vida cristã. No outro sábado, eu vou trazer o Tiago Kiefer para pensar no contexto histórico em que a Reforma Protestante aconteceu. E aí, na segunda-feira seguinte, deixa eu ver aqui, que agora eu não me lembro, minha cabeça não tá dando conta disso tudo, não. Peraí, ó. Daí, na segunda-feira seguinte, a gente já começa com a Jaqueline Pinheiro, que vai trazer para nós 3 segundas-feiras seguidas mulheres reformadoras. Então, a gente vai conhecer, primeiro, a Argula von Grumbach, que foi uma reformadora importantíssima na época da reforma. Catarina von Bora, que é uma mulher extraordinária que a gente também precisa conhecer. E a Jaqueline vai dar uma aula para nós sobre ela. E Anne Asken, para encerrar o mês da Reforma Protestante no dia 31. Então, vai ser um mês inteiro para a gente saber o que é a Reforma Protestante, para a gente compreender melhor quem foram os grandes nomes da Reforma Protestante, a começar por Lutero, que foi o principal ali, o que encabeçou. Claro que ele não estava sozinho, mas ele encabeçou ali e tomou chicoteada no lombo por causa disso, precisou ficar escondido um tempão, quase enlouqueceu, isolado, escondido, por causa do que ele fez, pregando as 95 teses aí na Catedral da Igreja Católica Apostólica Romana. Enfim, para inaugurar esse mês, a gente vai fazer essa live hoje, a gente vai discutir Romanos 8, de 1 a 17, e no final eu vou liberar para vocês um link que a gente vai sortear, dar de presente pela El Shaddai, esses 2 livros extraordinários aqui. Primeiro esse, História da Reforma, do Carter Lindbergh. Maravilhoso, tem umas 500 páginas esse livro. E esse aqui, Teologia da Reforma, que tem como organizador o Matthew Barrett. Tem muitos nomes muito bons aqui. E eles fazem aí um apanhado da Teologia da Reforma. Esses 2 livros vão chegar para você de presente da El Shaddai. Se você ganhar, o sorteio é terça-feira nos meus stories, logo pela manhã, tá bom? Então tá aí, 1.200 páginas para você aproveitar. Luiz, dê início aos trabalhos. Eu? Ué, Então Luiz. Então vamos ler o texto, né? Eu tô vendo você falando a sua pauta de mês da reforma. A minha pauta é fazer bastante café e assistir tudo isso. Ai, que delícia! Eu amo. Eu faço nada, eu só assisto mesmo. Então vamos ler pra gente ganhar tempo, né? Vamos. Vamos lá, então era Romanos 8. Romanos 8, do versículo 1 ao 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Orar? Vamos. Pai Santo, Tu és bom, Tua glória permanece para sempre, Senhor, e a Tua graça se estende até nós. Através do corpo de Cristo, somos santificados, somos adotados por Ti, feitos filhos. Antes éramos inimigos Teus e agora somos filhos, Senhor. A nossa mente limitada não consegue entender como é possível que um Deus santo, imaculado, perfeito, infinito, pode se inclinar para nós e achar algo em nós que valha o sacrifício de um filho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor providenciou para nós a salvação. Obrigada, Jesus, por ter consumado por nós essa redenção. E obrigada, Espírito Santo de Deus, porque através de Ti somos convencidos da necessidade que temos da redenção em Cristo Jesus. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada pela Tua misericórdia que tem se renovado sobre nós a cada manhã. Nós somos gratos e contentes por causa disso. Obrigada, Pai. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para dizer para nós essa noite. Guia-nos para que sejamos a Tua boca falando aos ouvidos do Teu povo e que a nossa mente, que é voltada ao Teu Espírito, pronuncie aquilo que o Teu Espírito quer dizer. Eu oro em nome de Cristo para que Ele seja honrado, glorificado e conhecido, para que sejamos ouvidos pelo Pai. Amém. Amém. Antes da gente entrar no texto aí, depois de uma oração, eu vou provocar uma inveja santa no povo, pode? Quem assistiu a última aí, viu que eu ganhei. Que eu ganhei o quê? Que eu ganhei acesso à plataforma IRT. Chique no último. Eu vou te falar, apesar dos alunos eu ser o pior deles, que eu sou lento demais, ainda estou em Gênesis, mas eu tenho que falar que é top, meu. Parabéns. A plataforma tá linda, a aula tá fantástica, tá dando ler, mas tá top. Lembra o que você fala? De tanto procurar versículo ali, a gente vai ter probleminha ali de ler, é isso aí. Mas é rico em Bíblia, conteúdo fantástico, a linguagem é maravilhosa e realmente de primeira, viu? De primeira. Então quem puder entrar neste mundo aí, top, top, top. Tem uma hora que a professora lá dá uma emocionada? Tem. Tem hora que ela enxuga aqui por debaixo do óculos? Tem. Mas faz parte, né? Não tem como. Não tem como falar de Cristo e não acontecer isso, né? Mas eu quero expressar aqui minha gratidão pelo presente e dar o meu parabéns também, porque tá fenomenal.
De primeiríssima, de primeiríssima. Topzera. Eu fico muito feliz. Inclusive, acabei de sair agora de uma aula da escola bíblica e a gente está tratando sobre dicotomia e tricotomia, né? Quando eu entro em Aham. Gênesis 1:27, começo a falar da criação, né, em que Deus fala, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus, eu começo a falar o que é ser imagem e semelhança. E aí eu entro em dicotomia e tricotomia. Já tem 3 encontros que a gente está falando sobre isso e Terceira, ainda vai mais. terceira hoje, né? Foi. E tem mais um ainda. Então, eu fico feliz que esteja sendo bom para você, meu irmão. Fico grata ao Senhor por isso. Que Ele continue nos capacitando a boa obra que Ele mesmo nos chamou, né? Amém. Amém. Tá Então vamos chiando lá. bastante para mim teu áudio, hein? Será que é comigo? Tá chiando aí bastante pra vocês Tá. também, Lu? Eu acho que é o fone que você tá arrastando na Deixa eu camisa, hein? tirar. Tá melhor? Melhorou. Melhorou sim. Não? Pode ser que é Bora. porque eu tô arrastando aqui. Deve ser. Deve ser porque tá arrastando a camisa. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Quero primeiro mostrar o comentário bíblico por dentro, né? Romanos aqui. Ele divide o texto em seções. E isso é muito importante para o nosso estudo bíblico. Ele vai começar dizendo para nós qual é a ideia central do texto. Depois ele vai continuar falando sobre a estrutura em que a gente precisa entender o texto. Ele vai fazer comparações do que o texto fala para a gente entender o que Paulo está dizendo. Ele traz ilustrações. Essa aqui é uma ilustração do tabernáculo, de como era o centro de adoração dos hebreus. Depois, ele continua fazendo uma divisão aqui, ó. Ele vai para considerações teológicas, então ele vai trazer o que esse texto de Romanos 8, de 1 a 17, faz de considerações teológicas. Uma das coisas que ele vai trazer à tona é a questão da adoção. Então ele traz aqui para nós um busto de um rapaz chamado Tibério. Tibério, ele tinha aqui 46 anos e ele vai falar que Tibério foi adotado como filho por Augusto e, portanto, se tornou herdeiro legítimo de Augusto. E ele vai discutir a questão de sermos adotados como filhos por Deus, que a adoção nos torna herdeiros legítimos. Depois dessas considerações teológicas, ele dá aqui recursos para que você ensine o texto. Então, ele vai dizer para nós como ensinar esse texto e ele vai trazer ilustrações para você usar enquanto ensina. Inclusive aqui ele vai trazer o livro do Peregrino, do John Bunyan, para usar como ilustração sobre esse texto. Eu queria fazer essa observaçãozinha no começo. Eu preciso fazer uma observação negativa também. Eu não gosto desses livros que colocam nota de rodapé lá atrás, no final de tudo. Então, ele sinaliza a nota de rodapé aqui, mas eu tenho que ir para o final do livro para saber o que a nota de rodapé diz. Isso é muito antiprático. Se tem uma nota de rodapé, coloca aqui no rodapé da página para a gente saber. Não são notas de rodapé tão grandes assim que não possam ser colocadas aqui na página do próprio texto. Achei isso muito ruim. Achei também as ilustrações muito escuras. Então essas são as minhas críticas. Eu não consigo entender muito o que essa ilustração quer me mostrar. Eu precisei ir para a internet, pesquisar a imagem para conseguir ver ela com mais clareza, porque realmente ficou muito escuro aqui, não ficou muito bom. Só essas 2 críticas mesmo que eu precisava dar. Luiz, Eu arregaça. achei o Tibério a cara do Mr. Bean, você não achou? Não é? Eu não Eu é achei a Mr. cara Bean. do Mr. Bean. Ele é mesmo. Igualzinho. Pode, vai. Vamos lá? Então, aqui esse trecho, todos os trechos que eles fazem aqui nesse comentário, ele faz essa divisão que você citou aí, né? Para entender o texto, antecedentes históricos e culturais, e aí ele vem com as considerações
interpretativas, considerações teológicas. Ele vem com um método para você ensinar o texto e as ilustrações, né? Acho que a gente não consegue na live trazer tudo isso aqui, né? Acho que não dá, né? Então eu pensei da gente pelo menos ir tentar trazer essas considerações interpretativas, né? A gente vai, se der tempo a gente vai nas considerações teológicas também. Tá. Pode ser? Tá, vamos começar primeiro sobre ele tratando das 6 bênçãos que esse texto traz. Ele cita 6 Sim, sim. bênçãos. Ele vai falar que existe a bênção da nova aliança, concedida ao cristão, né, que procede do Espírito. A bênção da justificação. A bênção da obediência, porque obedecer a Deus é uma bênção e a gente só é capaz de fazer isso depois de sermos justificados. A habitação do Espírito, que é uma baita bênção, porque ela que nos capacita à obediência. A ressurreição, que é a promessa que nós temos de sermos ressurretos com Cristo. A adoção de filhos por Deus, e isso eu acho que é a parte mais difícil para eu entender. Eu entendo com a minha mente, mas é uma coisa tão alucinada para mim, tão extraordinária, que eu me choco muito mais do que compreendo. E ele vai falar da adoção e da herança, que são consequências... não, ele vai falar da adoção e da herança, né? A herança que é a consequência dessa adoção. E adoção, para mim, é uma coisa tão extraordinária, Luiz, que eu... Você tem essa impressão de que é difícil entender o que é isso? Esse texto mesmo, ele vai trabalhar muito essa dificuldade de você conseguir ter consciência das coisas, de entender as coisas. O capítulo anterior mesmo, né? Capítulo 7. De você conseguir entender, de você ter consciência, e outra coisa é de você viver aquilo, né? De você desfrutar daquilo. O viver e o desfrutar vai depender do próprio espírito, né? O tema central aqui é você conseguir desfrutar de todos esses benefícios, dessas 6 bênçãos da nova aliança, mas você conseguindo fazer isso somente por intermédio do Espírito, não pelo esforço próprio ou pelo seu entendimento. Então, aí que a gente começa a perceber. Para a gente sentir que nós estamos vivendo essa adoção, para a gente conseguir vivenciar essa adoção, para a gente conseguir ter o nosso coração à vontade para clamar Abba Pai, sentir que isso é real, só através do Espírito mesmo. A gente pode buscar o entendimento, a gente pode ter consciência daquilo, mas viver essa realidade só por intermédio do Espírito. Esse é o grande tema, né? Desse trecho que a gente escolheu para hoje. Esse é o grande tema, de conseguir viver isso através do Espírito. Eu tive bastante, no começo da minha conversão, eu tive muita dificuldade de entender Deus como Pai. Depois que eu entendi Deus como Pai, eu tive muita dificuldade de chamar Deus de Pai. Por quê? Primeiro porque eu nunca achei que eu pudesse ser amada por alguém. Imagina por Deus. Como é que Deus poderia me amar? Né? E eu não tive experiências com os meus pais terrenos boa. Especialmente com o pai. E então isso me bloqueou, esse entendimento. Né? Como que o meu pai terreno que me vê não me ama desse jeito alucinante, como a Bíblia diz, que Deus Pai Celestial me ama, e Deus pode me amar desse jeito, né? Então, a primeira barreira é a gente entender que Deus decide ser pai, né? Ele decide gerar filhos através de Jesus Cristo, e isso faz do amor dele algo incomparável. Porque ele não precisava de nós para saciar nenhuma necessidade. Ele não precisava de nós para atingir nenhum grau de autossatisfação ou para se provar, que as pessoas têm filhos para isso, né?
As pessoas têm filhos para dizer que têm, ou têm filhos para provar alguma coisa, ou têm filhos até para segurar casamento, que nunca funcionou, não sei como é que o povo ainda acredita nisso. Mas a gente precisa não tomar cuidado para não comparar de forma a denegrir a paternidade de Deus comparando a paternidade humana. Porque geralmente é isso que a gente faz quando a gente chega na fé. A gente olha para o nosso relacionamento com o nosso pai terreno e acha que o nosso pai celestial vai ser igual. Então a gente precisa quebrar essa barreira e isso precisa ser com a ajuda do Espírito Santo, mas também com o nosso esforço, assim, de dizer, não, peraí, a Bíblia me garante, a Bíblia me confirma, a Bíblia diz que Deus é o meu pai. Jesus chama Deus de pai para que eu também possa chamar Deus de pai. Né? Então, quando eu entendi isso, o Espírito Santo me ajudou a compreender, pelo labor teológico também, porque é conhecendo a verdade que eu creio nela, é conhecendo a verdade que eu me liberto das minhas dores. Quando eu entendi isso, aí eu fui para o segundo passo, que é chamar Deus de pai. Eu pensava assim, eu não posso chamar Deus de pai. Isso é diminuir Deus, porque o meu pai terreno, eu não posso comparar Deus com o meu pai terreno, entende? Aí mudou a figura. Foi tão difícil para mim quebrar isso, de me ajoelhar e deitar no colo de Deus, sabe? Falar, ah, meu pai, obrigada, sabe? Paizinho. Paizinho eu ainda não consigo. Aba, paizinho, eu ainda não consigo, porque Deus ainda para mim é Senhor, e Ele é poderoso, e Ele é, sabe assim? Esse é o Deus que me atrai, não sei se posso dizer assim, mas paizinho eu ainda não consigo, ainda estou nesse caminho. Mas Então entender. aquelas canções, eu dou a minha casa pra você, essa é minha casa, eu dou ela pra você, você nem canta. É Esse muito monte de louco, você não dá, né? não dá. É Não que dá. essa linguagem de pai, de filho, até Jesus como filho, né? Não é exatamente filho. É aquela linguagem que Deus ele usa para a gente ter uma noção próxima daquilo que é. Porque como é de fato, a nossa mente não vai conseguir entender, né? Então, essa linguagem de pai, de filho, de servo, até de servo mesmo, só para a gente ter uma noçãozinha, né? Para a gente não ficar totalmente perdido, né? Mas aí, voltando aqui pro texto, ele traz essas 6 bênçãos que a gente conta. Ele diz que vai ter mais na continuidade, a partir do versículo 18, né? Mas aqui até o versículo 17 a gente encontra essas bênçãos aí. E aí ele começa aqui nos antecedentes históricos e culturais falando sobre a adoção para filiação, né? O Sim. tema adoção para filiação, que ocorre pela primeira vez em Romanos 8,15, tem 2 antecedentes. De acordo com o costume romano, um chefe de família podia adotar legalmente como filho um menino que não fosse membro de sua família. Quando o menino completava 13 ou 14 anos, o pai transmitia sua herança ao filho adotivo. Além disso, embora a adoção como ato jurídico não fosse uma instituição judaica, os judeus por vezes criavam os filhos de outros e os tratavam como seus próprios filhos. Mais importante, porém, é o fato de que Israel foi adotado como filho de Deus no Antigo Testamento. É possível que este antecedente exerça a influência mais próxima sobre Romanos 8,15. Por isso que ele colocou aqui a foto do Tibério, o filho de sangue do Mister Bean, e adotado aqui pelo Augusto. Pelo Augusto, né? Para falar que quando é adotado, ele passa a ser filho de fato, né? Não seria tratado de forma diferenciada, não teria menos privilégios como um filho de sangue, como no caso aqui do Tibério, ele acabou até assumindo, né, o trono, mesmo sendo o filho adotivo. Essa explicação dele é porque que ele usou esse termo em Romanos, né? E é interessante como a gente, ao longo do tempo, muda a significação das coisas, né? Adoção hoje é uma coisa entendida pela nossa sociedade de uma maneira tão ruim, né? Tem mais crianças para serem
Engraçado assim, ó, veja, tem mais pessoas na fila para adotarem crianças hoje no Brasil do que crianças para serem adotadas. Como é que tu explica essa matemática? Que a pessoa, quando vai adotar, ela vai adotar para satisfazer a sua necessidade de maternidade. Então ela quer um bebezinho pequenininho. Sendo que, quando você vai adotar uma criança, a tua primeira intenção não devia ser querer satisfazer a tua necessidade de maternidade, mas satisfazer a necessidade daquela criança. Porque é isso É que isso Deus aí. faz conosco. Quando Deus olha para nós e ele pensa e decide nos adotar, o que ele está fazendo não é saciando a sua necessidade de ser pai, porque ele não tem essa necessidade. O que ele está fazendo é saciando a nossa necessidade de salvação. Porque se nós não formos adotados como filhos, nós não seremos salvos. Então, a nossa mentalidade cultural muda a forma como a gente enxerga a escritura. E se a gente não bloquear isso, se a gente não adequar o nosso entendimento ao que a Bíblia está dizendo, a gente vai lidar com Deus de uma forma ruim. Porque a gente não vai valorizar do jeito que devia a adoção. Né? A gente não vai entender de forma efetiva o que é ser enxertado no DNA de Deus. Fazer parte de uma família que é a igreja. Porque quando eu sou adotada por Deus, eu faço parte da família dele. E a família dele tem a tia do pavê ou para comer, tem a outra, a prima que só pergunta cadê o namoradinho. A família tem os que se brigam e que não se dão. A família tem o primo que usa droga, o tio que é alcoólatra. Não tem? Então, a É nossa só gente família, boa. a comunidade, vai ser igual. Imagina se ele faz essa seleção, né? De evitar um filho que dê trabalho, um filho cheio de vício. Ah, não, isso aí já tá cheio de vício, eu preciso de um mais novo, pra ele aprender a cultura da família. Não é ficar ninguém, né? Imagina se Deus olha para nós e fala a mesma coisa que a gente fala quando vai adotar uma criança e não quer ela grande. Diz assim, não, esse daí já tem muito trauma. Esse daí eu não quero para minha casa. Não ia ficar ninguém. Não ia ficar ninguém. A gente só quer aquilo que é fácil, confortável, gostosinho. Sendo que diante de Deus a gente não tem esse direito. Porque a gente não é fácil, a gente quase nunca é agradável. Porque para ser agradável a Deus eu preciso estar de acordo com a vontade dele, não a minha. E aí quem é que pode dizer hoje, tá? No dia de hoje, que fez tudo conforme a vontade de Deus? Mesmo que a pessoa se engane achando que fez, né? Tem um salmo de Davi que ele ora pedindo perdão até pelos pecados que ele nem sabe que ele cometeu. Ele fala assim, perdoa por aqueles que me são ocultos, né? Certeza eu fiz alguma coisa de errado. Posso não saber, posso não estar totalmente consciente, mas do jeito que eu sou, eu fiz e nem percebi. Então você me perdoa. Ligeiro, né? Mesmo a pessoa achando que fez tudo certo, ainda vai ter alguma coisinha ali que está fora do eixo, né? Exatamente. O texto de Romanos 8, ele começa falando agora não há condenação, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele finaliza lá o capítulo 7 falando que ele é totalmente consciente da vontade de Deus, que ele tem, o desejo dele é cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus, né? Mas ele não consegue. Aquele texto é um texto que ele é controvertido, né? Tem gente que acredita que ele está falando de uma experiência ali de alguém já convertido, já constrangido pelo Espírito de Deus, e outros falam que não, que ele não era convertido ali, por isso que ele era escravo do pecado. Tem essa discussão aí, mas não é relevante. O que ele conta lá é que ele tem consciência da vontade de Deus, ele quer cumprir a lei de Deus, mas o bem que ele quer fazer ele não faz. E o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo.
Então ele demonstra essa luta ali no capítulo 7, deixando claro, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Mas de fato eu não consigo. E aí ele finaliza, mas graças a Deus para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Finaliza o capítulo 7 ali. E entra no capítulo 8 falando nenhuma condenação há. Justificação. Já começa o capítulo 8 falando da justificação em Cristo. A primeira bênção aqui na nova aliança, né? A justificação em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, o comentarista ele fala, o advérbio agora indica que a era vindoura se iniciou com a vinda de Cristo e do Espírito. Para aqueles que estão em Cristo, a condenação que a lei trazia não se aplica mais. Em vez disso, os cristãos têm agora a justificação escatológica. Como vimos em 1,17, a justificação é o ato redentor divino associado à restauração de Israel e à nova aliança. Paulo declara em 8,1 que a realidade agora pertence aos cristãos gentios. Então, embora ele estava ali guerreando pela obra de Cristo, houve a justificação. Embora ele ia lá tentar pelas suas próprias forças limpar a sua barra, a justificação veio pela obra de Cristo. E é uma coisa que a gente tem que estar consciente por dois motivos. Primeiro, para a gente não ficar pneu, né? De vez em quando eu recebo uns direct de pessoas que eu entendo a sinceridade da pessoa e ela fica muito preocupada porque de vez em quando ela fica ali tropeçando naquele pecado e ela entra em parafuso. Ela fala assim, mas como é que pode? Né? Eu creio em Deus, né? Mas se eu estou fazendo isso, então será que é porque eu não creio? A pessoa está confusa com a própria fé dela, será que eu não? Eu sei que o Espírito Santo, mas será que eu tenho? E fica naquela luta, por quê? Pode ser por causa da tentativa, do esforço humano de evitar o pecado. Ou tentar produzir boas obras, né, para sufocar o pecado, né, fazer como se as boas obras jogassem os pecados para debaixo do tapete, né? Encobrisse os pecados. Então a pessoa vive nessa luta e nunca vai conseguir ter paz, nunca vai conseguir, se ela realmente está preocupada, nunca vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, descansar, né? Ter um sono tranquilo, achando que a qualquer momento, por causa das suas atitudes, a ira de Deus vai vir sobre ela, vai matar ela, vai punir ela. Aquela regra do eu preciso sofrer para que compense o mal que eu cometi, né? Essa luta constante. Então, o Paulo ele vem aqui e fala, não tem condenação. A obra de Cristo faz com que você, em Cristo, tenha paz com Deus. Aquilo que a gente deve a Deus, alguém pensa que a gente deve para o diabo, né? Que a gente está sendo presa do diabo e aí Deus nos resgatou do diabo. Na verdade, Deus nos livrou dele mesmo, né? Deus nos livrou dele mesmo. Aquilo que a gente devia para Deus, o próprio Filho pagou no nosso lugar. Então, a nossa paz, o nosso descanso, não está porque nós somos pessoas melhores hoje. Porque a gente aprendeu que isso, aquilo é errado e a gente parou de fazer. Porque a gente aprendeu que isso, aquilo é certo e a gente está fazendo isso, aquilo. Porque a gente vai para a igreja, porque a gente evangeliza, porque a gente canta louvores, porque a gente faz devocional. Não é isso que nos dá a paz. O que nos dá a paz, o descanso, é saber que Cristo morreu no nosso lugar e não há condenação mais para nós, porque nós estamos nele. Ele já começa o capítulo 8, né? Ele vem lá desde o 6, na verdade, falando dessa luta, dessa briga aí contra o pecado, espírito e carne, etc e tal. E ele começa aqui trazendo essa consolação. Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai falar, né, das obras da carne, porque éramos escravos da carne, né? Mas agora que somos escravos do Espírito, agora que temos o Espírito, né, somos escravos de Cristo, as obras mudaram, etc e tal. E é importante a gente esclarecer o que é carne aqui, né?
Do que ele está falando quando ele, repetidamente, ele cita aqui a carne. Por exemplo, aqui no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mais do que se inclina para o espírito, das coisas do espírito. Tem que ficar bem definido na nossa mente o que é carne, para a gente não achar que se inclinar para as coisas do espírito é tirar tempo de oração, é tirar tempo de ler a Bíblia, é tirar tempo de ir ao culto, e é isso. É tirar tempo de pregar, e é isso. Como se você sentar para jantar na mesa com a sua família não fosse coisa do espírito. Como se você saísse para um passeio, tirar um lazer, não fosse coisa do espírito. Uma vez, numa sala de aula, eu exemplifiquei, né? O que é da carne, o que é do espírito. E aí eu falei, orar do espírito? É do espírito. É assistir uma série do espírito? Não, assistir uma série é da carne. Ir pro culto é do espírito? É do espírito. Ir pro cinema assistir um filme é do espírito? Não, ir pro cinema assistir um filme é da carne. Então a galera confunde e acha que as coisas da carne são as coisas que satisfazem o nosso ser, o ser humano, né? Comer, beber, dormir, descansar, o lazer, o passeio, não tem nada a ver com isso. Carne aqui tá ligado totalmente ao pecado. É o pecado que desagrada a Deus, né? É o pecado que ofende a Deus. Então eu posso sim estar em um almoço com a família e fazendo a obra do Espírito, louvando a Deus por aquele momento, por aquele alimento, né? Num passeio, assistindo uma série, porque não, dependendo do conteúdo daquela série, como que a gente seleciona essa série, como que a gente absorve o que está sendo trazido para a gente ali naquele entretenimento, como que a gente vê tudo isso, como que a gente filtra tudo isso pode ser obra do Espírito na nossa vida. Então, quando ele está falando da carne aqui, ele está falando da influência do pecado sobre nós. E sermos escravizados por quê? Embora a gente conheça a vontade de Deus, vez e outra a gente está ali se lambuzando num prato pecaminoso, né, bem tentador, que a gente não conseguiu evitar, e a gente está ali com a cara enfiada naquele prato do pecado, né? Então, carne aqui não é lazer, de uma vez por todas. Se pensou isso, esquece. Carne aqui não é as coisas que alimentam o corpo humano, não está ligado ao corpo físico, mas sim à natureza pecaminosa, a influência do pecado sobre nós. Então, quando o Espírito ele vem para a nossa vida, quando ele passa a fazer habitação em nós, ele nos torna essa pessoa espiritual, que evita, né, que foge dos prazeres carnais, pecaminosos, e abraça e se deleita naquilo que vai agradar a Deus, naquilo que nos aproxima cada vez mais de Deus. Então, quando nós passamos a viver essa vida, e aí lá para frente ele fala, se é que o Espírito de Deus está em vós, nós passamos a buscar essas coisas, mas não porque a gente é fantástico, a gente é maravilhoso, porque agora, né, somos seres humanos superiores, mas porque o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está na nossa vida, está nos conduzindo neste caminho. Antes, lutávamos contra a lei, agora o Espírito que há em nós nos aproxima de Deus a cada passo que nós damos. Já falei muito e eu não trouxe água. Como a gente inverte a ordem das coisas, né? A gente fica querendo o tempo todo procurar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é carne, o que não é carne, o que é pecado, o que não é pecado. Sendo que esse não é o começo. Esse é o resultado. Descobrir o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é carne, o que não é carne. Isso não é por onde a gente começa, isso é o resultado. O nosso início tem que estar em descobrir o que é a obra da cruz. Como essa obra me inclui? Quais são as bênçãos? E aí Paulo está trazendo para nós nesse texto. Quais são as bênçãos que essa obra nos traz?
Porque se a gente entende plenamente isso, como que Cristo foi anunciado ao longo da história, como que todas as profecias se cumpriram nele e a partir daí nós somos incluídos na sua morte e nascidos de novo na sua ressurreição. Quando a gente compreende essa obra de forma plena, a nossa gratidão, o nosso constrangimento, a nossa vergonha, o nosso reconhecimento de culpa e de responsabilidade diante dessa cruz vai automaticamente nos levar a buscar uma comunhão tal com Deus, que saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que é pecado, o que não é pecado, é uma consequência simples de um relacionamento santo entre Deus e nós. Então, se eu busco comunhão com o Espírito Santo ao ponto de conseguir compreender a obra da cruz de forma plena e abundante, essa comunhão santa vai gerar em mim fruto, virtude, santidade e bom proceder. Então, quando a palavra fala assim, mulheres, vistam-se com modéstia, convençam seus maridos pelo bom proceder. Homens, levantem suas mãos santas em oração. Os princípios que a Bíblia está apresentando para nós, os princípios que ela apresenta, são muito mais importantes do que as práticas. Porque as práticas são consequência do entendimento dos princípios, dos valores. O entendimento de algo maior que Deus vem construindo desde Adão e Eva e que vai terminar quando Jesus voltar e nós formos ressuscitados e levados à eternidade com Ele. Então, muito mais do que ficar buscando entender procedimento, a gente precisa ter comunhão com o Santo, compreender a sua santidade. Como que um Deus santo pode se rebaixar ao ponto de se relacionar comigo e com você? Como que isso acontece? Como que isso funciona? Por quê? Entendendo isso, eu sou grata. Eu amo Deus porque Deus me amou em primeiro lugar. Porque eu jamais poderia ter me voltado a Ele se Ele não tivesse se voltado a mim. Isso vai gerar em mim uma gratidão tal que não tem como eu responder de outra forma senão me curvando, me dobrando, me entregando a Ele, falando Abba. Entende? Então, a gente precisa parar de tentar começar do fim. Tem que começar do começo. E o foco? Não, e o foco, às vezes, não sei, pode ser às vezes consciente ou não, mas essa demonstração de comunhão com Deus, às vezes a nossa preocupação está mais em que as pessoas vejam isso, né? Não dela existir de fato. Não que essa comunhão exista de fato, mas que as pessoas possam olhar para nós, né? E aí a gente chama isso de dar testemunho, precisa dar testemunho. A gente chama isso de dar testemunho, né? A gente tem uma aparência de santidade, tem uma aparência de comunhão, quando de fato não é. E a gente se engana muito fácil, porque, por exemplo, eu posso estar aqui participando dessa live contigo, falando de Bíblia, trazendo comentário bíblico, falando da obra de Cristo, mas fazer isso somente para conseguir algum tipo de fama, algum tipo de reconhecimento. Entendeu? E aí não tem nada de espiritual nisso, não tem nada de comunhão nisso, né? Eu posso ir lá numa conferência, pregar, né, de maneira calorosa, emocionante, cantar com lágrimas nos olhos, e as pessoas me ouvirem cantando e de certa forma sentir-se ali num momento de comunhão fantástica com Deus, ao me ouvir cantar, mas isso é um particular dela com Deus, e eu tá ali completamente vivendo uma situação de obra da carne, né? Não tem nada a ver com Deus, tá só de aparência, né? Então eu posso estar vivendo isso, eu posso estar fazendo isso, eu posso estar envolvido com o trabalho na igreja, mas não tem nada de espiritual naquilo.
Tô só cumprindo a tabela. Pego essa tabela que eu acho que faz parte daquilo de uma pessoa que tem comunhão, uma pessoa que vive no Espírito, e tento preencher essa tabela para alcançar. Eu acho que essas questões, às vezes, de uso e costume, eu cresci em igreja de usos e costumes, né? E de vez em quando a gente passa por ali, e eu acho que às vezes essa questão dos usos e costumes seria isso. Uma dificuldade que o homem tem de entender a graça de Deus, né? E querer materializar isso. Eu preciso de alguma forma materializar, porque eu preciso pôr em prática essa comunhão. Eu preciso me aproximar de Deus com atitudes, com comportamento. Então, eu sigo um rol ali, eu preencho um rol de regras ali, e eu tento seguir eles para me sentir mais confortável. Não, estou fazendo certo agora. Né? Então, essa é a lei atual, né? Antigamente tinha a lei lá para os judeus, que eles estavam preocupados com o sábado, com isso e aquilo. A nossa é essa. Às vezes uso e costumes, ou às vezes uma aparência de santidade, né? Com comportamento, aquela foto bonita que eu posto no culto, cantando, chorando, né? Peço para alguém tirar ali, né? Ou alguém tira e eu compartilho, para mostrar essa espiritualidade. E eu me engano, cara. Não adianta. A gente se engana. A gente coloca uma máscara que no final a gente descobre que Deus ele vê através da máscara. E aí a gente vai ficar, né, de cara, né? Como dizem por aí. A gente vai ficar de cara. E aí o comentarista aqui, ele fala que ele entende, quando o Paulo ele cita a lei do Espírito da vida, do versículo 2 a 4, né? A lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele fala aqui que existe uma controvérsia nessa questão da lei do Espírito, mas ele concorda com a maioria, quando diz que essa lei do Espírito é a influência do Espírito sobre a nossa vida, o poder do Espírito de Deus sobre a nossa vida, para nos tornar, assim, esse filho de Deus, né? Essa pessoa que realmente tem uma comunhão com Deus, essa pessoa que realmente está desfrutando da graça de Deus. É essa influência, essa lei do Espírito, esse poder do Espírito que vai realizar essas coisas na nossa vida. Então não adianta a gente ficar batendo cabeça, não adianta a gente tentar criar uma série de regras a serem cumpridas, né? Ou taxar aí coisas que a gente pode ou não pode fazer. Eu lembro que há pouco tempo eu coloquei na caixinha de perguntas lá uma série. Perguntei pro pessoal uma série que eles indicariam, né? Em seguida eu coloquei uma caixinha de pergunta para a pessoa perguntar qualquer coisa. Aí nessa da série, teve um rapaz que ele comentou o seguinte, o comentário dele foi bom. Só que às vezes a forma como você pode ler isso, pode te deixar essa pessoa que está sendo reservada demais para nada. Ele colocou assim, que série é perda de tempo. A gente pode usar esse tempo muito melhor lendo alguma coisa. Aí eu joguei pra galera, falei assim, mas rede social também é perda de tempo, estamos aqui. O que vocês acham? Coloquei lá pra galera. Aí na caixinha de pergunta ele falou, o que perde mais tempo? É série ou rede social? Então veja bem, ele taxou que série é uma perda de tempo. Alguém pode taxar a rede social também como uma perda de tempo. O que é perder tempo? É jogar esse tempo fora, desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar, olha, essa 1 hora que eu estou aqui não serviu para porcaria nenhuma. Poderia estar fazendo uma coisa melhor. Mas quem definiu isso? Eu posso estar assistindo uma série edificante. Uma série que me mostre a realidade da vida, né? Que me abra os olhos para uma situação que eu não conhecia, uma situação social que eu não conhecia, né? Faz expandir, né, a minha mente. Eu posso assistir uma série que não seja cristã, que não seja bíblica,
mas que realmente possa me trazer uma preocupação que eu não tinha até hoje, eu vá atrás, eu vá estudar, eu vá me preparar, eu vá orar naquele sentido. Não somente me entreter, como também a rede social. A rede social tem 26 pessoas que achou que essa live é edificante. Então aqui, estão assistindo. Poderia estar vendo outra coisa. O que mais tem nesta bagaça desse Instagram, do TikTok, etc., é humor. É piada, é coisa engraçada, que a pessoa vai passando ali, 2 horas passando o dedo ali, nem viu que essas 2 horas foram embora. Mas estamos aqui. Então, em vez de eu estar aqui assistindo essa live, eu podia estar assistindo lá a novela, podia estar assistindo lá um reality show, mas estamos aqui nessa live. Então, a gente não pode taxar aquilo que é carne, aquilo que é espírito. É a forma como a gente utiliza dessas coisas que vai definir se é carne ou se é espírito. Se eu estou glorificando a Deus utilizando essas coisas ou não. O que é um bom termômetro para isso? Para saber se eu estou verdadeiramente vivendo pelo Espírito? Primeiro, eu paro de olhar para a Bíblia como um livro de regras e passo a olhar para a Bíblia como uma palavra de relacionamento com Deus. Esse é o primeiro passo. Eu não vou olhar para a Bíblia procurando curiosidades, nem procurando misticismos que possam me dizer como que eu vivo hoje, o que eu faço amanhã, como um horóscopo que a gente lê de manhã e vai viver o dia como se aquilo fosse mudar a nossa realidade. A Bíblia é um livro que tem a palavra do próprio Deus que se relaciona conosco através dela. Essa é a palavra de Deus. Então eu abro a Bíblia buscando relacionamento e não regras, leis e normas. Embora tenha tudo isso ali, tá? Tem regra, sim. tem lei, tem norma. Mas como eu disse, essas coisas vão sendo gravadas no nosso coração pelo Espírito Santo. Eu tenho que abrir a Bíblia buscando relacionamento, porque eu só tenho condições de ouvir Deus falar, ouvindo o próprio Deus falar. Isso é a Bíblia que me dá. A partir daí, eu sei se eu estou vivendo pelo Espírito ou não, se o primeiro e maior mandamento está sendo feito na minha vida. Jesus vai resumir o primeiro e o maior mandamento em 2 itens. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus mais do que eu amo o meu marido. Amar a Deus mais do que eu amo os meus filhos. Amar a Deus mais do que eu amo a minha própria casa. Amar a Deus mais do que eu amo a minha reputação. Amar a Deus mais do que eu amo me defender daquilo que eu acho que você vai pensar a meu respeito. Amar a Deus mais do que a minha vergonha pelos meus próprios pecados. Amar a Deus mais do que a minha raiva porque eu tenho que lavar, passar e cozinhar. Amar a Deus mais do que... Amar a Deus mais do que qualquer coisa que eu ame. Porque eu posso amar o ódio, inclusive. Eu posso amar a raiva. Eu posso amar o descontentamento. Eu posso amar a infelicidade. Eu posso amar ser vítima de tudo. Mas eu preciso colocar Deus acima disso tudo. Para entender que se a circunstância que eu estou vivendo hoje é uma porcaria, Deus ainda é Deus. E talvez eu estou vivendo essa circunstância que é uma porcaria porque eu mereço estar ali, porque eu não fiz nada para estar em outro lugar. E qual é o segundo? Ame o próximo como a si mesmo. Aí as pessoas costumam dizer assim: ai, amar o próximo, para eu amar o próximo eu preciso me amar primeiro. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está pressupondo que você se ama tanto e de tal maneira que se você amar outra pessoa um tiquinho do tanto que você se ama, você vai tratar essa pessoa muito bem. Porque você se ama ao ponto de se defender daquilo que você nem precisa. Você se ama ao ponto de não deixar que ninguém levante a voz pra você. Você se ama tanto ao ponto de não ficar em nenhum lugar que você não é extremamente aceita, amada, ou que as suas expectativas não sejam alcançadas. Você se ama tanto que qualquer frustraçãozinha você chora e dramatiza e acha que o mundo acabou. Você se ama tanto que você trata as pessoas como se elas te devessem alguma coisa. Você se ama tanto que você acha que o próprio Deus deve alguma coisa a você.
Então, se você olhar para as pessoas à sua volta e amá-las um pouquinho do tanto que você se ama, talvez você possa enxergá-las de maneira diferente. A questão é, depois disso, eu preciso entender o que a Bíblia diz que é amor. E a Bíblia diz que eu só amo de verdade se eu mato tudo isso que eu amo de mentira. Espero que a pessoa que tenha dito isso pra você não esteja assistindo. Eu espero que esteja. Mas não vai. Enfim, nunca. Quem tem que ouvir, nunca ouve. Ela Nunca tá aí, ouve. né? A questão é que a gente fica querendo ser aquilo que Deus nunca mandou a gente ser. Né? Então, o que acontece? Eu preciso amar a mim como Deus diz que eu tenho que amar a mim. Para eu saber como Deus diz que eu tenho que me amar, eu tenho que olhar para a cruz. Porque aquilo é amor para Deus. Cruz é amor para Deus. Morte de cruz, sacrifício vivo. Isso é amor para Deus. E nós estamos dispostos a ir para a cruz pelo nosso irmãozinho? Porque é isso que o texto diz. Ame o próximo como a si mesmo. Se você quer ser parecido com Cristo, morte de cruz. Ame o próximo como a si mesmo. Se você quer se amar como Cristo te ama, morte de cruz. Ame o próximo como a si mesmo. Então, crucifique-se por causa do outro. Morra por causa dele. É isso aí. Ame a A, o, Deus o, acima das paixões e o próximo mais do que a si mesmo. É isso. Fala, Lu. o natural é a gente se amar, né? Isso é natural. É. Mais do que os outros, né? Quando a gente vê uma pessoa que ela demonstra um amor por outro acima do que ela ama a si mesma, aí já é uma questão doentia, né? Quando a gente vê uma pessoa que ela muda toda a vida dela por alguém que às vezes não tá nem aí pra ela, né? Muda a sua forma de ser, se deixa escravizar mesmo, né? Vira aquela loucura de gente que às vezes por perceber que esse seu amor, essa sua paixão não está sendo correspondida, pode até tentar tirar a vida, né? Pode até Mas tentar. Luiz, você percebe que tudo isso é forma de amor? Um amor Sim, que não sim. está sendo enxergado e nem vivido a partir das lentes de Cristo. Isso, Quando isso, eu, isso. quando eu permito que alguém escarneça de mim, e mesmo assim eu acho que isso é amor, eu continuo não vendo a verdade. Eu não coloquei o óculos da Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é o óculos do crente. Então o ímpio, ele não tem óculos. Ele é míope, ele tem 12 graus de miopia e ele não tem óculos. Então ele anda apalpando. Quando o crente põe o óculos, ele volta a enxergar. Só que ele precisa manter também o óculos limpo, né? Porque se deixar a sujeira da estrada ficar sujando, ele volta a enxergar errado. Então, toda essa forma de amor é autoamor, só que um amor quebrado. É um amor fora das lentes de Deus. Porque viver sendo vítima é muito gostosinho. Tomar É as o emo. rédeas da sua própria vida é uma dor insuportável porque você passa a ser responsável pelo seu rabo. É uma dor insuportável crescer, Luiz. Ai, ai, ai. É isso aí. Por isso, minha amiga, por isso, que sem Espírito não tem como. Sem Espírito de Deus, a gente não vive nada disso. A gente vai fazer de conta, mas não vai dar certo. Aí o texto aqui, quando Paulo fala se é, né, que vocês têm Espírito, né, mortificais as obras da carne, etc e tal, ele sempre usa esses termos aí. Eu lembro que, eu acho que é Tessalonicenses, acho que é o final de Tessalonicenses,
que ele aconselha a galera a não apagueis o espírito. Acho que é final de Tessalonicenses, né? E eu acho que é muito dessa ideia que você acabou de passar. Às vezes o óculos, aquela embaçadinha, né? A gente tem que fazer aquela limpeza. Não é que o espírito foi embora. Não é que ele foi embora. Tá ali, né? Se você creu no sacrifício de Cristo, o espírito passa a habitar na sua vida, se crê de verdade, pode ser que existam momentos que ele tenha uma influência menor sobre a sua vida. Não é que ele foi embora. Ele tem uma influência menor. Você deu uma distração ali, deixou a poeira sujar a sua visão, e ele deu uma diminuída aí. Então aqui, o comentário do rapazinho fala o seguinte: na visão de Paulo não há meio termo. Ou o indivíduo tem o espírito e portanto é cristão, ou não tem o espírito, portanto não é cristão. Versículo 10 deve ser traduzido como oração concessiva. Se Cristo está em vós, então, embora o vosso corpo esteja sujeito à morte por causa do pecado, o vosso espírito está vivo por causa da justiça. Aqui o corpo é veículo do pecado que culminará em morte. Não obstante, os cristãos viverão eternamente num corpo ressurreto, pois tem o Espírito Santo que une os crentes à justiça e à vida de Cristo. A justiça, primeiro, aquela justificação que veio, perdoou os nossos pecados, e a vida de Cristo, que é essa mudança de comportamento, né? Pode ser que de vez em quando Deus ele tenha que dar uma sacudida na gente. Às vezes vem algumas situações desagradáveis que aparecem por aí. Às vezes a gente acha que a gente está no playground, né? Vai viver na vida, vai viver na vida, vai viver na vida. Acostuma com a graça de Deus, vamos dizer assim. A gente se acostuma com a graça de Deus. Deus está abençoando, Deus está guardando, né? Deus está suprindo as necessidades, né? São as bênçãos de Deus, que não é regra, não é porque eu sou cristão que tudo vai dar bem na minha vida, mas são as bênçãos de Deus que vêm aí e nos dá uma falsa ilusão de que está tudo bem. Eu lembro que uma vez eu estava refletindo sobre aquela questão do dificilmente o rico entrará no reino dos céus, né? Aquela situação do buraco da agulha. E eu acho que a ideia é exatamente a ideia do achar que, como as coisas estão indo bem, o rico tem tudo, né? O que precisa ali, tá tudo dando certo, né? Não sente falta de nada. Então, como as coisas estão indo bem, então Deus está bem comigo, né? Como se Deus estivesse bem comigo. Então, nessa vida confortável que eu estou levando, eu acabo dando aquela relaxada. Aquela relaxada boa. Vou me distraindo, vou abandonando a palavra de Deus, abandonando o desejo de conhecer melhor este Deus que eu sirvo, eu abandonando a ideia de pegar as escrituras e ler, mas como você disse, para ter um relacionamento saudável com Deus, conhecer mais a palavra de Deus, para ter esse relacionamento saudável com Deus, eu vou abandonando isso, vou vivendo a vida relaxadamente. Aí às vezes Deus ele dá aquela sacudida, porque o espírito está meio que apagado. Ela dá aquela sacudida para trazer a gente de volta, para a gente perceber que o mundo está terrível, que Ele conta comigo, com você, para levar o Evangelho, para fazer a obra dele, conta comigo, com você, para fazer a diferença, para ser sal e luz, né, para não se misturar no meio da multidão, não passar despercebido no meio da multidão, para ser sal e luz, porque o Espírito está aí. Mas é como, se a gente pensar na ilustração da pomba, né, do Espírito como pomba, é como se a pomba estivesse na gaiolinha, né, querendo se expandir, né, mas está ali apagadinha. Não é que ele não pode, porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele quer realizar algo na nossa vida de maneira natural, de maneira orgânica, né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa buscar isso, a gente precisa
Deixar com que esse poder ele venha se expandir cada vez mais. Esse poder, essa influência do Espírito venha se expandir cada vez mais na nossa vida. Porque se nós cremos, como Paulo disse, se é que o Espírito está em vocês, a realidade vai ser essa. Uma realidade de justificação e de santificação, de mudança de comportamento. Amém. É isso mesmo. Bom, pra gente encerrar o nosso papo, deixa eu te lembrar que ao final dessa live vai estar liberado para você na minha bio e na bio do Luiz também um link para você participar do sorteio que vai acontecer terça-feira de manhã dessas duas obras aqui, História da Reforma e Teologia da Reforma. São mais de 1.200 páginas de conteúdo para você sobre a Reforma Protestante. Essa live está inaugurando o mês da Reforma Protestante aqui nesse perfil. Lá no meu feed tem um carrossel com todas as várias lives que a gente vai fazer esse mês para estudar e conhecer melhor a Reforma e os reformadores e o que a Reforma Protestante tem a ver com a minha e com a sua vida e como influencia na nossa prática cristã hoje, tá bom? Para encerrar, Luiz, eu quero ler um trechinho das considerações teológicas do comentarista, né? A gente está aqui lendo esse comentário bíblico, Romanos 8, de 1 a 17, e nas considerações teológicas ele diz assim, ó: o Espírito Santo é a chave para a vida cristã. Ele abençoa o crente com justificação, obediência, habitação e esperança da ressurreição, confirmando sua inclusão na família de Deus e tornando todo cristão um participante da herança celestial. A pergunta que a gente tem que se fazer hoje é: eu sou mesmo cristão? Cristo habita mesmo em mim? Quando eu olho para a Escritura, eu vejo ela como um meio de relacionamento com o meu Pai? Ou eu vejo ela como um meio de legalização da minha vida? É uma pergunta importante que a gente precisa fazer e eu espero que a gente se pergunte isso hoje de forma honesta, aos pés do Pai, pedindo a Ele luz e clareza a respeito de quem nós somos. Certo, Luiz? Certo? Certo, Bianiche. Bom, então, no mês que vem, a gente vai se encontrar dia 27 de outubro. 9 da noite. Fechou? Vamos escolher mais um comentário que fale sobre reforma, alguma coisa nesse sentido. Enfim. Sim. Vai dar tempo ainda. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Ah, não. Tô confortável. Tudo certo. Eu vou Então participar do sorteio que eu não tenho esses aí também, não. Esses aí eu não tenho ainda. Não tem, você vai participar? Ah, tem que, né? Vai que eu dou sorte. Esse aqui eu já tinha. Antes. Faz tempo que eu tenho isso aqui. Bom, então corre lá. O link já tá na minha bio. Corre lá para participar. Se inscreve, não perde. Você só precisa dar seu nome, seu e-mail e seu arroba para participar do sorteio desses dois livros aqui, que a livraria El Shaddai vai dar para você terça-feira de manhã aqui pelos meus stories, tá bom? Corre no link da bio. Até domingo, meia-noite, o link vai estar lá. Se você está assistindo essa live gravada depois, fique sabendo que até a meia-noite de domingo você ainda pode participar. Depois disso, encerrou só no mês que vem. Tá bom? Lu, um beijo. Outro, até mais. Beijo em todos aí na sua casa, família, esposa, tá? Muito obrigada pelo seu tempo. Até mais. Tá Beijo. bom, tamo junto. Até mais, gente. Tchau, tchau.